Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O pior pesadelo de Putin. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dá um like, também a todos eu convido, compartilhem com suas redes sociais, recomendem o canal, isso é muito importante. O algoritmo do YouTube entende positivamente, distribui para mais pessoas quando há um compartilhamento e quando tem um número maior de likes. Eu conto com vocês para isso. E também peço que não esqueçam de fazer seus comentários, que são muito bem-vindos. Muito obrigado. Na realidade, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é fácil de informações de ontem, eu fiz ontem com informações de anteontem, é praticamente uma continuidade dos reflexos do estresse, do medo e do pânico que causou no Kremlin essa operação do Trump lá na Venezuela. Mas eu vou falar mais especificamente da Rússia, né? Por que isso aconteceu e por que está acontecendo, né? E o Trump, na realidade, despertou com isso o pior pesadelo de Putin, né? Porque o Kremlin, a própria máfia dele, segundo informações quentíssimas de ontem, eles têm medo que o ditador russo seja deposto como Maduro. Mas eles não temem uma operação americana, com tropas americanas lá descendo como na Venezuela. Eles temem alguém de dentro fazendo isso, mas instigados e patrocinados pelo Estados Unidos da América e quem sabe até pela Europa. Entrou esse medo agora, principalmente que eles estão numa posição muito difícil no teatro de operação e principalmente também porque existe muita insatisfação de uma determinada faixa da elite russa que perdeu muito dinheiro com essa guerra. Perderam bens no exterior, bens ficaram congelados, uma série de problemas que foram causados, que já falam em substituir, e eu já mostrei isso em outros trabalhos, então isso gera um medo, e existe muitos problemas e medo também, que ele prendeu muitos generais, mas agora ele tem medo dos outros também, né? Ficou um negócio assim muito difícil a situação no Kremlin, e essa operação relâmpago que os americanos fizeram e capturaram o ditador venezuelano Nicolás Maduro, chocou a liderança russa e criou uma atmosfera de medo e suspeita no Kremlin. Principalmente que agora, nas últimas semanas, né, o Trump tem falado mal do Putin. Não acredita mais no Putin. Mas aconteceu uma reviravolta, né? Por quê? Ele falava direto com o Putin e aí ele vinha e pressionava o Zelensky. E o Zelensky nunca aceitou. Mas ele notou que o Putin não cumpria o que ele dizia que ia cumprir. Então ele notou que está sempre enrolando. Mas não foi só isso. Ele agora está ouvindo a CIA. Por que ele está ouvindo a CIA? Na minha opinião, segundo alguns boatos, né, a CIA chegou para ele, o NSA chegaram para ele. Escuta, você está usando as informações que o Putin te dá e as nossas informações que nós damos são outras. Você escolha. Aí não precisa mais de nós. Aí isso também deu um tremor ali na Casa Branca. Né? E isso não foi publicado oficialmente, mas isso, né, vazou por alguém. Né? Então, essa é uma questão. Tanto que eu fiz um trabalho, acho que umas 2 semanas atrás, onde a diretora principal da CIA fez uma análise totalmente diferente do que normalmente o Donald Trump fala sobre a Ucrânia e sobre a Rússia. Né? Vocês devem lembrar, se deem uma procurada, sobre quem não vê aí, acho que foi até num domingo. Então essa é a questão. Na realidade, Moscou não está com medo de um desembarque dos Rangers, dos SEALs, né, da Força Delta na Praça Vermelha. Mas eles têm medo da estratégia que foi escolhida por Donald Trump para usar na Venezuela. E tem um jornalista da oposição russa chamado Konstantin Egert. Ele escreveu sobre isso em um artigo, dando um artigo de opinião para o Euractiv. Né? O autor, que é o Konstantin, ele enfatiza que a Rússia se mostrou completamente impotente para impedir que os americanos tirassem Maduro no poder.
né? A liderança russa entendeu perfeitamente que não arriscaria um confronto direto com os Estados Unidos na América Latina, região que Washington tradicionalmente considera sua esfera de influência. O que realmente aterrorizou o Kremlin, no entanto, foi o que aconteceu após a captura do ditador venezuelano. Em vez do clássico cenário de mudança de regime, que consiste no desmantelamento completo da elite governante, como ocorreu, por exemplo, no Iraque, o governo Trump optou por uma abordagem fundamentalmente diferente. Washington concordou em manter o antigo aparato estatal no poder, permitindo que o vice de Maduro governasse o país sob a condição de lealdade e cooperação. O pior pesadelo de Putin, escreve Egger, comentando a estratégia da administração americana. Na Rússia não tem um vice. Na realidade, alguém teria que ser escolhido, né? Egger explica que durante uma mudança de regime tradicional, autoridades, agentes de segurança e empresas associadas esperam repressão, perda de bens e de status. Isso os força a se unirem em torno do ditador e a defenderem o sistema desesperadamente. Agora vejam vocês, aquilo que eu falei no início. Essas elites estão insatisfeitas com Putin, porque a guerra não avança, estão quase 4 anos lá, perderam muita coisa, alguns perderam já quase tudo, perderam dinheiro depositado no exterior, inclusive em offshores, foram identificados pelas forças internacionais, pelas polícias, e está tudo congelado. No entanto, o cenário venezuelano demonstrou que os americanos estão dispostos a negociar com essas mesmas pessoas, desde que o principal funcionário, né? Ele colocou aqui o Egger, né? Eu vou mudar, né? Desde que o ditador seja eliminado. Então é isso que foi feito, eles eliminaram o ditador. Eles levaram e vai ser julgado lá em Nova York. Não deve voltar, vai ficar na cadeia. Isso mina o principal mecanismo de defesa dos regimes autoritários. O Egger acredita que o ditador russo pode estar considerando um cenário em que Trump perde a paciência com a teimosia e as mentiras de Putin e decide confiar em outros membros do regime, que estão insatisfeitos com o ditador, na minha opinião, e tem muitos, né? O artigo sugere que os Estados Unidos da América poderiam, teoricamente, oferecer ao círculo de Putin o levantamento das sanções e a normalização das relações em troca de um verdadeiro acordo de paz sobre a Ucrânia. Anteriormente, a publicação alemã Bild explicou que a operação americana na Venezuela foi uma humilhação para Putin. Com sua operação relâmpago para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro, o presidente americano Donald Trump demonstrou que o autoproclamado mundo multipolar de Vladimir Putin, com suas alianças ditatoriais anti-ocidentais de Caracas a Teherã, é essencialmente inócuo, além da humilhação mundial de ver Putin não ser um aliado confiável em momentos de crise, algo já testemunhado em Karabakh, Síria e Irã. Há agora também um insulto adicional de Trump parecer mais eficaz e ousado em realizar o tipo de intervenção extraordinária que o Kremlin almeja. Em resumo, né, trocando em miúdos aqui, o Putin foi superado em sua arrogância. Embora o líder russo, né, o ditador russo, ele não é líder de nada, né, presumivelmente desejasse depor o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele tentou diversas vezes, as tropas dele, especiais, desceram em Kiev para tentar assassiná-lo, fracassaram todas as vezes, ele gostaria de fazer também isso em um ataque relâmpago. Ele se viu envolvido em uma guerra brutal por 4 anos, com mais de 1.200.000 mortos e feridos, que são as baixas, gente que não pode mais voltar para o frente, mesmo os feridos estão inutilizados, são mutilados. Putin deve estar morrendo de inveja de Trump. Na minha opinião, o que Putin prometeu fazer na Ucrânia não vai fazer em 4 anos, e Trump fez em meia hora, em 2 horas na Venezuela. Então, de fato, eles estão se sentindo muito humilhados com isso. Mas principalmente o que aconteceu ontem. Melhorou, aumentou, não é que melhorou. Eles reforçaram a segurança do ditador da Rússia. E eles têm a sensação de que os americanos sabem onde ele está, naquele bunker que ele foi se esconder. E eu acho que sabem, né? A CIA sabe tudo, ela tem informantes na própria Moscou. Se a Ucrânia tem informantes em Moscou, imagine os Estados Unidos da América. Os informantes dos americanos estão lá desde o tempo da Guerra Fria.
Então eles existem e estão lá. Então esse é o medo hoje de que aconteça alguma coisa, principalmente pela pressão interna da sociedade, que já não aguenta mais as consequências da guerra, no custo de vida, na alta inflação e na falta de produtos, né? E dos oligarcas que perderam tudo, tem gente perdendo emprego, e o Putin almejava que as sanções já tivessem sido levantadas, mas ele nunca honrou o que ele prometeu sobre cessar-fogo, sobre paz, achava que podia empurrar com a barriga o Trump, não conseguiu, né? E aí agora ele está ouvindo o serviço secreto americano, ou seja, a CIA, né? Não é o serviço secreto, a CIA, ele está ouvindo a CIA, o NSA, essas agências de informação, e antes ele só ouvia, então eles estão agora receosos justamente por causa disso, não dá mais para empurrar com a barriga. E ontem ainda, dia 9, mais um petroleiro russo foi capturado pelas forças americanas. Então isso tudo depõe contra a Rússia, né? A Rússia está num momento muito fragilizada, que não consegue avançar, não quer parar a guerra, não quer se retirar da Ucrânia e continua provocando muitas mortes criminosas contra civis da Ucrânia, principalmente essas, que estão acontecendo todos os dias e todas as noites, em qualquer horário. Putin tem que ser parado de qualquer maneira. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês para se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.